Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui de volta para falar um pouco mais com vocês sobre a Bíblia King James. Nós recebemos o segundo vídeo de uma série de comparações da King James com outras versões. E esse segundo vídeo é uma comparação, já fizemos o primeiro, comparando a atualizada com a King James 1611, né? A versão que estão chamando de King James atualizada. Então nós estamos fazendo a comparação dessa versão atualizada com a King James 1611. Como eu venho dizendo, a atualizada, a versão que estão chamando de King James, ela não é a King James original. Ela simplesmente é uma tradução, é uma boa tradução, ok, maravilha, mas não é uma tradução dos textos originais do King James. Então nós estamos fazendo essa comparação para que vocês venham entender um pouco mais do nosso trabalho. E o pastor Rui Dias, com toda a propriedade, mostra todos esses detalhes de tradução do que está escrito no original em inglês, como foi traduzido para o português, a raiz ali de toda tradução, como foi feito, mostrando ali o texto massorético, textos receptos. Assista esse vídeo do pastor Rui Dias, que vai ser um vídeo muito esclarecedor. Já temos o primeiro vídeo, esse já é o segundo vídeo. Deus te abençoe, muito obrigado por você estar aqui conosco. Não esqueçam, tá bem? Não esqueçam de nos acompanhar, de nos seguir aí nas nossas redes sociais. Muito obrigado. Graça e paz, aqui quem fala é o pastor Rui. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco da exatidão da Bíblia King James 1611, tirando algumas dúvidas que existem por parte de alguns leitores, alguns irmãos, alguns pastores, até alguns seminaristas, sobre as duas Bíblias que são chamadas de King James, aqui no nosso país, no Brasil. Existe uma Bíblia chamada King James 1611, e existe outra Bíblia chamada King James atualizada. A King James atualizada, ela não é a New King James Version, não é uma nova King James, e ela não é a King James 1611. Na verdade, embora se deve ter respeito pela tradução, o trabalho que foi feito na tradução, ela não é de fato King James, né? O que não quer dizer que ela seja uma tradução não aproveitável, ela é uma tradução aproveitável, mas não é King James, porque eu não uso o texto de King James, né, o texto que a Bíblia King James utilizou, não uso o método de tradução que a Bíblia King James utilizou, e tem divergências, se você pegar um versículo e outro e colocar elas paralelas, você vai ver há muitas divergências entre uma e outra. Né? Eu queria ler aqui o prefácio da King James atualizada, a minha está um pouco velhinha, eu comprei logo que foi lançada, uns 10, 11 anos atrás, eu já estudo, né? Que eu estudo aqui King James atualizada. Minha capinha já tá um pouco gasta, não sei se dá para ver aqui, mas essa é a King James atualizada. Está bem velhinha, né? Bem gasto também, porque foi bastante utilizada. E eu queria aqui ler o próprio prefácio, antes de a gente ir para os versículos, e mostrar algumas coisas. A base textual da King James. Né? Ele vai falar aqui que o lançamento da King James atualizada se deu com o Evangelho de João, no ano 2000, né? E o Novo Testamento saiu em 2007. Né? Ele fala aqui, ó, a King James atualizada é uma tradução direta da New King James Bible? Não, não é. A King James de acordo com ele, é uma tradução dos mais antigos e fiéis manuscritos nas línguas originais aramaico, hebraico e grego, preservando o estilo clássico, reverente e majestoso da Bíblia King James. Então, para ele, ele admite aqui que a Bíblia King James atualizada, ela só manteve o estilo clássico e reverente da King James. Então, basicamente é uma outra tradução, é uma tradução nova, que mantém o estilo. É basicamente eu pegar o texto grego, texto
hebraico e fazer uma nova versão e manter o estilo de Almeida. Não é de fato Almeida, é só o estilo que é de Almeida. Ou eu montar uma banda e fazer uma banda estilo Guns N' Roses, né? Ou estilo Hillsong. Né? De fato, por mais próximo que seja o som, né, o estilo não é o Guns N' Roses, não é o Hillsong. Né? Isso não é assim que funciona. E aqui ele vai dizer a base textual dessa King James atualizada. Né? Basicamente, o nosso comitê de tradução seguiu os conhecidos textos receptos. Aí aqui eu digo, a maioria dos casos não seguiu, que eu analisei. Não é o intuito aqui do vídeo mostrar onde não seguiu, mas você vai conhecer um pouquinho de texto receptos e texto Cristo, você vai ver que a King James atualizada não segue o texto receptos, com raríssimas exceções. Né? Seguiu os conhecidos textos receptos, a Septuaginta, a Vulgata, né? E diversos documentos bíblicos fundamentais, como os Códices de Ingrado, Profeta do Cairo, Papiro de Nesh, Sevele, Hillel, Muga, Jericó, Yerushalmi, etc. A Bíblia Hebraica Estudo Gartense e as novas exegeses do Instituto Neste Allen, conhecidas como Novo Testamento Grace, além de pesquisas e estudos pessoais de diversos eruditos em todo o mundo. Então, vamos por partes. A King James, ela é uma tradução baseada no texto massorético do Antigo Testamento, embora ela tenha influência, como toda língua ocidental vai ter, e toda língua eclesiástica, né, toda tradução eclesiástica vai ter, do latim, da Vulgata, né, ela tem influência da Vulgata, mas ela não segue a Vulgata, ela segue o texto massorético. E no Novo Testamento, ela segue o texto recepto. Então, já começamos por aqui. A base textual da King James atualizada é uma base diferente da King James 1611. Então, a King James 1611, que a BV Books tem lançado, né, que tem a Bíblia do Spurgeon, a Roma, aqueles modelos menores, né, sem estudo, a Jeffrey, a base textual dessa King James, que é a King James, que é uma tradução da King James 1611, em inglês, sempre se pautando pelo texto massorético e texto receptos, ela segue exatamente a da King James da BV Books, o texto massorético e o texto receptos. A King James atualizada, de acordo com o próprio prefácio, vai seguir documentos que os quase 50 tradutores da comissão de tradução do Rei Tiago, que fizeram a King James, não seguiram. Então, a base textual não é a mesma. Se tem um estilo, se você quer apenas o estilo, é uma coisa, mas você não tem a King James em mão se você comprar uma King James atualizada. Você pode ter o nome King James atualizado, mas você não tem nem a mesma base textual. Logo, se você não tem a mesma base textual, você não vai chegar no mesmo resultado. Né? E aqui eu não estou dizendo se o resultado dela é bom ou ruim. Estou dizendo o seguinte, a base textual é diferente. Né? A King James não usa Neste Alert, né? Ela usa teus receptos. Né? De maneira alguma usa a Stuttgartense, não usa, né, a Stuttgartense, a King James. Então, a King James atualizada, né, ela tem uma base textual diferente da King James 1611, que a BV Books tem lançado. Agora, não é só isso. A King James 1611 é muito superior à King James atualizada. Né? Muito superior mesmo, em questão de exatidão. É basicamente você comparar a Fórmula 1 com a Fórmula Indy. Ambos são monopostos, né? Corrida tipo monoposto, carros com pilotos individuais. A diferença parece que não tem, mas tem. Por quê? Porque é brutal. Uma categoria é uma coisa, outra categoria é outra coisa. Então, a King James atualizada, embora ela tenha o nome King James, ela não vai seguir os textos que a comissão de tradução que fizeram King James seguiram, e ela vai ser inferior na tradução que a King James tem. Quando eu falo King James, eu sempre estou me referindo a King James 1611, a de verdade. Quando eu falo King James atualizada, eu estou me referindo a essa edição, a essa versão, a qual no Brasil é chamada de King James atualizada, e qual, na minha opinião, não é de fato King James pelos motivos que eu já elenquei. Agora vamos aos textos, né? Textos bíblicos.
O Mateus 14:31 na King James atualizada, e aqui eu estou pegando os textos aqui do módulo The Word, onde tem disponível a King James atualizada. Eu também tenho a minha King James impressa. Se houve alguma revisão posterior a isso, eu não posso dizer, mas o fato é que me tem disponível são essas, né? Então, Mateus 14:31 diz o seguinte, na King James atualizada. A partir de agora, atualizada. Não chamarei mais de King James. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Como é que está na King James? 1611. Imediatamente, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe, ó pequena fé, por que tu duvidaste? Né? A expressão em grego aqui não tem antropos, literalmente, ó pequena fé. Né? Aqui, ó. Ó pequena fé. Ó pequena fé. Você pode colocar homem, porque o texto fala de homem? Claro que pode, mas a King James, quando ela é obrigada a colocar uma palavra que não está nem no grego nem no hebraico, ela coloca em itálico. Então, aqui já vemos que o método de tradução da King James atualizada, ou da atualizada, melhor dizendo, é diferente também. Por quê? Porque a King James, 1611, utiliza o método de tradução equivalência formal. Verbo por verbo, substantivo por substantivo, palavra por palavra. E onde não é possível, né, ou necessário, ou onde é necessário, melhor dizendo, você inserir uma palavra para a compreensão do texto, é colocado em itálico. Então, até o método de tradução é diferente. Uma é equivalência dinâmica, a ideia aqui é captar o pensamento, a ideia do autor, e na King James 1611, a intenção é você traduzir palavra por palavra, verbo por verbo, substantivo por substantivo. Até se você, por exemplo, pegar as duas melhores Almeidas que temos no Brasil, que são a revista Corrigida e Almeida Corrigida e Fiel, embora vai aparecer a palavra homem, vai estar em itálico, indicando que a palavra não está no texto original. Então, aqui a King James aqui é mais exata do que a atualizada, né? Aqui, ó pequena fé, por que tu duvidaste? Continuamos. Mateus 19:26. Basicamente, não segue a King James. A Bíblia chamada de atualizada aqui, ela não segue a King James. Mateus 19:26. Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes, isto é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Né? Como é que está na King James? Mas Jesus, olhando-os, disse-lhes, com homens isto é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Aí tem uma palavrinha grega, para, né? É ao lado de, com, né? Então a ideia aqui é com Deus, junto de Deus, você pode ser salvo. Longe de Deus, você não pode ser salvo. A King James aqui é mais exata. E se de fato a atualizada fosse uma King James, ela seguiria a King James aqui, mas ela não é uma King James, ela só tem um nome de King James. Né? Continuamos. Lucas 1:5. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Nota que tem que ter uma diferença. Aqui é chamada Isabel. Aqui é chamada Elizabeth. Como é que está no texto grego? Está Elizabeth. Né? Elizabeth. Agora, sabe o que é interessante? A própria Almeida, a primeira edição de Almeida, as primeiras edições de Almeida, antes da virada do século XIX para XX, vão trazer também Elizabeth. Aí eu pergunto, se a King James é atualizada, é King James, por que aqui ela coloca Isabel e não Elizabeth, como está no texto grego, né? Como está na King James, em inglês, e a King James em português. Ela não segue a King James aqui. Aqui é Elizabeth. A tradução literal do termo Elizabeth é Elizabeth. Né? Continuamos. Aqui, King James atualizada, a atualizada. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui não está errado, tá certo. Mas aqui a King James traduz melhor. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Continuaram firmemente. A expressão grega, a ideia aqui, é de ser constante, atento a, dar constante cuidado a algo, continuar todo o tempo num lugar. Então, por que continuaram firmemente é melhor? Eu vou explicar o porquê. Muito simples. Como é que eu persevero em algo? Continuando firmemente. Aqui, além de ser exato ao termo grego, ela é mais clara. Como é que persevera no ensino dos apóstolos? Continuem firmes no ensino dos apóstolos.
Então, a King James aqui é superior. Se, de fato, a atualizada fosse uma King James, teria seguido a King James aqui. E, novamente, não segue a King James, né? Aqui, novamente, a atualizada não está errada, mas vamos ver a diferença. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, quando receberam a mensagem com vívido interesse. Ok. Como é que está na King James? 1611. Estes foram, pois, mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda prontidão de mente, examinando diariamente nas Escrituras se essas coisas eram assim, com toda prontidão de mente. Protúmia é zelo, vida, entusiasmo, inclinação, disposição de mente, tiveram a mente pronta, né? A mente estava preparada, eu posso ter interesse em alguma coisa, mas não está com a mente pronta, preparada. Aqui a King James ela é muito superior à tradução da atualizada. E, de novo, por que se usa o nome King James, não segue a King James aqui? Porque não é King James, não usa os manuscritos, a base textual da Bíblia King James, que é o texto maçorético e o texto Receptus, maçorético, Antigo Testamento, Receptus, Novo Testamento. A atualizada não utiliza esses textos, embora ela diga aqui que os utilizou também, mas a King James usa de maneira exclusiva. E se você fizer uma comparação dos Receptus, né, as Bíblias dos Receptus com a atualizada, você vai ver que de fato ela segue muito pouco o texto Receptus. E não segue o método de tradução da King James, que é o método de equivalência formal. A atualizada segue equivalência dinâmica, ok? Dinâmica. Então, temos aqui protúmia. E aqui é interessante, porque aqui é erro, tá? Aqui não é aqui a atualizada errou. Errou, eu até deixei separada a minha aqui, a minha física, porque vou ler o comentário da Bíblia de Estudo da atualizada, da King James atualizada. Vou ler aqui o texto. Aqui eu até conferi nas duas, para ver se não era algum problema, não, tá nas duas aqui. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos, e quando eu digo nas duas, eu estou dizendo tanto na minha física, quanto no The Word, no módulo. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreares a igreja de Deus que ele comprou com o sangue do seu filho unigênito. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero falar da questão mais simples. Episcopos, né? Aqui a atualizada não traduziu, ela transliterou. Ali no grego é episcopos. Mas o que é episcopos? O que é isso? Né? Como é que está na King James? Tenham cuidado, pois, de vós mesmos, de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores para alimentares a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, aqui a King James, ela vai traduzir episcopos, como tem que ser feito? Supervisor, pessoa encarregada de verificar se aqueles sob a sua supervisão estão fazendo corretamente o que tem que fazer. Curador, guardião, superintendente. Superintendente, líder, supervisor de uma igreja cristã. A ideia hierárquica, né, que vai ganhando corpo no cristianismo do bispo, sendo o cara que manda toda uma paróquia. A ideia, na verdade, é que o bispo, o episcopos, ele é o supervisor. Ele é o pastor local, né, que pastoreia, que alimenta o seu rebanho. Ele supervisiona as atividades da igreja local. E aqui, King James, ela é perfeita na tradução dela, colocando supervisores. Porém, o que eu quero destacar aqui, além dessa clareza da King James, é um outro ponto. É o erro grosseiro da King James atualizada. Né? Aqui, para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o sangue do seu filho unigênito. Como é que está na King James? Que ele comprou com seu próprio sangue. Então, vamos lá. A expressão aqui é dia, tu e diu, aiamatos. Não tem a palavra filho unigênito aqui. Aqui seria huios monogene. Não existe essa palavra. Onde é que tiraram isso? Aqui é uma clara prova da divindade de Cristo, ó. Para alimentares a igreja de Deus, que ele quem Deus comprou com seu próprio sangue. Aqui é uma clara prova da divindade de Cristo. Cristo é Deus, comprou a igreja com seu sangue. Aqui é uma tradução, nesse texto aqui, pífia,
E diz o seguinte, que ele comprou com o sangue do seu filho, mas não tem expressão ruiosa aqui, nem monogenese, né? Monogenese, unigênito, ruios, filho. Não existe essa expressão aqui no texto grego. Não existe, né? Com seu próprio sangue. Aqui eu vou pegar o comentário aqui da LTT, tá? A LTT vai ser lançada pela BV Books também, ok? E ela vai comentar esse texto. Manuscritos Alexandrinos, e olha que eu acho que nem está nos manuscritos alexandrinos. Eu acho que é falhas de tradução aqui mesmo, né? TR não está, e nos que eu observei, salvo engano, também não estão. Eu, não, pelo menos, não achei, né? Manuscrito que contenha filho unigênito aqui, mas vamos lá, né? Adulteram por operação do seu próprio sangue, né? Dia tuidio aimatos, onde se refere a Deus para com a morte sacrificial do seu próprio filho. Dia tui amatus tuidio, né? Equivalente à tradução do Simão de Jeová. Ao todo extirpam uma das maiores provas da divindade de o Cristo, né? Uma vez que o sangue vertido na cruz foi o sangue de Deus, então Cristo é o Deus, ou é Deus, né? E aqui não tem ruiosa aqui no texto, não tem monogenese, não sei onde é que tiraram isso. E interessante o comentário da Bíblia de Estudo da atualizada aqui, né? Da James atualizada. Eu vou ler aqui. Aqui. Algumas versões trazem a frase pastoreares a igreja do Senhor que ele comprou com seu próprio sangue. Primeiro que não é algumas versões, são todas as versões da Reforma trazem assim, ok? Só não é algumas versões, e trazem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue, né? Não tem Quírios aqui. Então, até a citação está errada, mas tudo bem. Apesar de não estar errada, a forma mais próxima do significado original deve levar em consideração a frase idiomática hebraica subjacente ao texto grego, que se refere ao único filho ou amado. Então, vamos lá. Apesar de não estar errada, ou é o que ele comprou com seu próprio sangue, ou é o sangue do seu filho unigênito. Não tem como você é uma das duas. Mas vamos lá. Ele supõe que a frase idiomática hebraica subjacente ao texto grego se refere ao único filho, ao amado. Então, vamos lá. Ele está supondo aqui que em hebraico seria filho unigênito. Aqui é um discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso. Paulo vai falar o discurso, o Lucas está registrando esse discurso de Paulo aos presbíteros, aos pastores de Éfeso. Como Paulo se expressou a esses presbíteros, esses pastores de Éfeso? Em grego. O discurso de Paulo foi em grego, está registrado em grego. Você tem que supor que se fosse no hebraico seria assim. Você faz tradução da Bíblia com esse grau de suposição? Eu suponho que se fosse em hebraico ele teria falado isso. Aí, desculpa, assim, o comentário aqui da King James atualizada chega a ser quase tão bizonho quanto a tradução aqui nesse texto. E a expressão correta é bizonho, porque não está no texto, não está em King James, no texto da King James, isso não está. E o comentário para defender esse texto traduzido de maneira bizonha é quase tão bizonho quanto a própria tradução, né? O texto ali está falando que Jesus é Deus, e ele comprou a igreja com seu sangue, ponto. Não é porque algumas Bíblias, apesar de, é que todas as Bíblias de 1522, quando Lutero faz a dele até sempre, né, vão traduzir. Então, aqui é um erro, na minha opinião, bizonho, né, da atualizada. Né? E aqui, para fechar aqui, temos também um erro também. 1 Coríntios 7, 27. Estás casado? Não procures separação. Estás solteiro? Não procures casamento. Né? Como é que está na King James 1611? Estás ligado a uma esposa? Não busque desligar-te. Estás desligado de uma esposa? Não busca esposa. Qual é a diferença? É simples. Por quê? Porque aqui a ideia é que o cara solteiro não deveria procurar casamento, contrariando o próprio nome de Paulo, que você deve se casar, né, se estiver abrasado. E o próprio nome de Jesus dizendo que não é bom, né, que o homem esteja só, mas dê união ao seu pai, só deverá se unir à sua mulher, deixando pai e mãe. Então, se você está solteiro, não case. Não é isso que Paulo está ensinando. Porque aqui,
é voz passiva. A ideia aqui está desligado. Você está desligado de uma esposa, né? A ideia aqui é estar desligado de uma esposa. Não está solteiro, né? Ó, estás ligado a uma esposa? Não busque desligar-te. Não procure separar, ok? Está desligado de uma esposa? Não busque esposa. O que é estar desligado? Se pegar o contexto, o versículo 15 vai dizer do abandono, né? A pessoa que é abandonada. Então, a pessoa é desligada, ela foi desligada, não ela se desligou. Aqui, ele sofreu a ação, né? Ele é a voz passiva, ele sofre a ação de desligamento, seja por abandono, seja por morte da esposa, por traição, ele sofre a ação. Aí ele vai falar depois, né? Mas se casares, não pecas, aquela coisa toda. Então, qual é o conselho? Já que você foi desligado, passou por uma ruptura traumática no seu casamento, não busque uma esposa, mas se buscar, não pecas. Aqui, está solteiro, não case. Ele vai contrário os mandamentos, né? E não é o que o texto está dizendo, aqui não fala de um solteiro, fala de alguém que foi desligado de uma esposa. Aqui, a King James aqui é uma tradução muito boa mesmo aqui, né? Devo dizer que em português, nesse trecho aqui, ainda não vi uma tradução melhor que a King James. Está desligado, porque a palavra aqui é lua, ser desligado, né? Desligado. Ser desligado, desatado. Você foi desatado de uma esposa, você é desligado de uma esposa. Então, a gente vê aqui a exatidão da King James em relação à atualizada. Então, vamos recapitular aqui, irmãos, né? Primeiro, eu não estou fazendo nenhum tipo de afirmação que a atualizada não seja uma Bíblia utilizável. Eu a tenho, a minha está bem gasta, porque eu a utilizei, né? A utilizei. Porém, estou dizendo o seguinte, que são fatos. Ela não é King James. Por quê? Porque ela mesma admite que não é King James seu prefácio. Ela não é nem a New King James Version, que é atualizada dos Estados Unidos. Ela não usa os textos que King James utiliza. Não usa os textos que a Bíblia King James utiliza. Ela usa Neste Alland, ela usa a Stuttgartense e outros textos que a Bíblia King James não utiliza. Ela não usa o método de tradução que a Bíblia King James utiliza, que é equivalência formal, verbo por verbo, substantivo por substantivo, por aí vai. Ela usa equivalência dinâmica atualizada. E, já que ela não usa o texto que King James utiliza e não usa o método de tradução, obviamente o resultado vai ser diferente. E como o texto utilizado como base da King James é o Masoretic Reception, é o melhor texto possível, e o método de tradução da King James é o melhor método de tradução possível, obviamente o trabalho da King James 1611 é muito superior à King James atualizada. Não haveria como ser diferente, porque a atualizada usa um texto inferior e um método de tradução inferior. Então, ela podia chamar qualquer outro nome que, poxa, legal, uma Bíblia bonita, uma linguagem boa, mas de fato ela não é King James, ela é inferior, ela é menos exata. Na minha opinião, não dá para comparar a Fórmula 1 com a Fórmula Indy, né? Não dá para comparar o grau de exatidão de uma da outra, né? É outro nível, né? É outra conversa. Não estão na mesma prateleira em termos de exatidão. Então, queria deixar esse estudo com vocês. Quando forem comprar uma King James, verifiquem se vocês querem comprar atualizada, obviamente comprem atualizada, mas saibam que vocês não estão levando uma Bíblia King James. A King James é 1611, né? Então, quando forem pesquisar, verifiquem se não tem ali King James 1611, King James atualizada, para que você não leve algo que você não queria levar, porque quando você vai comprar uma Bíblia King James, você está pensando em comprar uma Bíblia King James, que segue o método de tradução King James, que usa os textos King James, que é a tradução de King James para o português, né? Que você possa ter essa ciência e saber o que está comprando também, né? E saber que o texto base da King James 1611 é o texto da Reforma, o texto da Reforma Protestante. Que Deus abençoe vocês, que vocês estejam sempre na presença do Senhor. Até mais.